Afinal, qual a relação do filme Constantine e Hellboy de 2004? Sabia que o modelo da Lança do Destino usada no filme é real e se encontra em um museu? Fique até o final para saber essa curiosidade e outros segredos da produção desse clássico aqui no canal Replay. O personagem dos quadrinhos da Hellblazer, criado por Alan Moore, foi interpretado em uma diferente versão americana nos cinemas em 2005 pelo carismático Keanu Reeves. E apesar do seriado de televisão ter abordado uma visão mais fiel aos quadrinhos, inclusive participando do Arrowverse na CW, o personagem não teve a repercussão esperada, tendo a série cancelada logo na sua temporada de estreia. Ele ainda teve animações pela Warner com o ótimo Constantine Cidade de Demônios e também apresentado em outra versão, Joanna, na série de Sandman nesse ano. No entanto, algo que ninguém esperava era um anúncio 17 anos depois do lançamento do filme nas telonas, sobre uma sequência anunciando o retorno de Keanu em seu papel, que até o momento não teve mais nada produzido além de um jogo para PlayStation 2. E com a empolgação de seus fãs gerada com sucesso, nada mais justo do que falarmos a respeito do primeiro longa. E quando tivermos mais notícias sobre esse novo filme, com certeza traremos vídeo aqui no canal. Então fica ligado ativando as notificações e liberando os avisos nas configurações da sua conta. O diretor Francis Lawrence, que inclusive irá retornar à nova sequência, admitiu que nunca havia lido Hellblazer antes de dirigir o filme. I was not familiar with the comic book at all until I started doing my research to put my presentation together. So I started reading some of the graphic novels, and it was there that I really sort of learned who Constantine was and what the heart of his character was. Algo que para os fãs de carteirinha do personagem dos quadrinhos foi ofensivo, dadas as alterações feitas no filme. Mas parece que a fanbase do astro Keanu Reeves falou mais alto, pois seus 100 milhões de dólares investidos na produção do longa, apenas a bilheteria doméstica nem chegou a cobrir seu custo, que apenas foi compensado após a bilheteria mundial somada quando bateu seus mais de 200 milhões. There's elements from several of the comic book stories. That was one of the hardest things, was to figure out what to take from the comics in terms of like plot, and then what to, disregard because it wouldn't work in a film. There's elements from the very start with Chaz the taxi driver, Papa Midnight, and Ellie, a demon. Ellie, uma garota demônio? Onde está isso no filme? Bem, a personagem foi realmente interpretada por Michelle Monaghan, mas todas as suas cenas acabaram deletadas da versão de cinema e é encontrada apenas como extras no DVD e Blu-ray do filme. Por exceção de uma cena no final do filme, onde vemos ela e seus companheiros sendo pegos por Constantine. E falando em cenas deletadas, Constantine teve um final alternativo, no qual John visita o túmulo de Chess Kramer, deixando seu isqueiro sobre a sua lápide, e Angela, personagem de Rachel Weisz, reparando ele se transformar em anjo. Falando em Angela, na cena em que ela é sugada do prédio, foi uma grande combinação de técnicas, pois vemos efeitos práticos em escala real, gravações em tela verde, efeitos especiais de escala em miniaturas e adição de efeitos visuais. E quando tudo isso é dosado com cautela e produzido com competência, temos um resultado que envelheceu muito bem ao longo dos anos. De acordo com o diretor, o filme teria sua abertura mostrando uma bela paisagem em Istambul, passando para a fuga de uma prisão, com os guardas o perseguindo e um carro atingindo o fugitivo, mas ele sobrevivendo por estar de posse da ponta da lança do destino e continuando a correr. Então, por questões de orçamento, optaram por uma locação mais simples no México. E convenhamos que a cena também ficou excelente.
A princípio, a representação literal do inferno de Constantine seria um vazio obscuro cheio de ossadas, mas não pareceu algo original aos olhos do diretor. Foi então que Michael Fink, supervisor de efeitos visuais, teve a ideia de relacionar seu visual a uma explosão nuclear, onde aquele momento da explosão em que as coisas são desintegradas fosse um momento permanente no inferno, onde se vê tudo se desmanchando pela eternidade. And I said, maybe hell is that moment during a nuclear blast, but it lasts forever. And I thought that was just great. I mean, that just kind of finished it all off. So you just have this insane, super directional win. Diz aí nos comentários o que você achou do resultado no filme. Pelo que parece, o maior trabalho dos artistas digitais foi trazer à vida o personagem Vermin, que forma um corpo similar a um humano, somado de várias criaturas asquerosas, como insetos e animais peçonhentos. E como Michael Fink teve um problema recente com cupins em seu lar, teve a ideia então de utilizar os insetos para formar o casaco do demônio. Almost a full year pulling that together from the initial conceptual stage of getting the individual creatures to actually getting them now to all perform in concert. And it was difficult. There was a lot of code to be written. E todo esse trabalho foi compensado com um ótimo resultado e uma cena que deu um toque especial ao filme. O diretor também fez questão de frisar o realismo do visual do filme e logo de cara descartou a ideia de asas angelicais brancas em seus personagens celestiais e deixou para a produção se inspirar em aves. And we said sort of like raptor wings, like, hawk or eagle wings, which are large and they're kind of white on the underside, dark on the back. And he said, yeah, like that. Your ego is astounding. E assim como muitos, o jovem diretor correu atrás da estrela em evidência. Keanu was actually the last person for me to meet with. He was kind of the last rung in everybody that I had to go through to get the job. And he had been off in Australia working on the Matrix films. And I believe it was the day he arrived home or the day after he arrived home from Australia, having been gone for 18 months. I had him come down to my office and I filled the conference room with my presentation that I had built up over these 5 months. 30 poster boards filled with stuff. I mean, it really sort of laid it out. You could really kind of see what the movie was going to feel like, and I think he liked what he saw, and, we honestly really saw eye to eye about the character and about the story. Muitos criticaram o fato de ser um protagonista americano e cabelos escuros. When we found out that Constantine was not going to be British, of course, being the comic book company, we were surprised and wondering why that approach was being taken. But Keanu Reeves turned out a wonderful performance. I think the film's an extraordinarily good translation. Francis Lawrence and the team really went rather than to the iconography or the outer dressing of what the character is, to the essence of the attitude. Tanto que a aparência original foi cogitada na produção. I didn't think bleaching Keanu's hair blonde was going to be right. We tried an olive-colored trench coat. All throughout pre-production, I thought he was going to wear an olive-colored trench coat. And when we first tested it, it didn't look good. So we went with a black one because that's what looked best and looked right for Keanu. E para a produção de Constantine, o diretor fez questão que os objetos tivessem aparência envelhecida, enferrujados. O designer de produção havia desenvolvido várias coisas sofisticadas, mas acabou que o diretor optou por algo simples para as granadas de água benta. The holy hand grenades were little vials that actually were Christmas ornaments that were filled with holy water. They were a pretty simple little thing. O isqueiro tem um tamanho maior que o comum para se destacar na tela. Seu acabamento tem o modelo da medalha de São Benedito, o padroeiro da luta contra a bruxaria. E em sua lateral tem a inscrição em latim: "Seja feita a justiça, apesar do mundo destruído". Seu miolo era um verdadeiro isqueiro Zippo, pois ele tinha que funcionar de verdade nas cenas e não podia falhar. Yeah, that's a good idea. A ideia do soco inglês é que ele tenha ganhado poderes por ter sido fundido de santas relíquias. Ele possui inscrições bíblicas do século XVI e em cada ponta do soco ele possui a inscrição de um pecado capital.
Da mesma maneira, a calibre 12 especial de John foi projetada para passar a ideia da junção de várias relíquias poderosas. Possuía uma lanterna real e dava tiros de verdade. O amuleto que John pega de volta e que protegia o padre Hennessy de maus espíritos em suas viagens pelo éter, teve sua arte baseada no símbolo da Santíssima Trindade e é cheia de inscrições arcaicas que posteriormente acaba ficando com Angela. A Bíblia do Inferno também teve uma excelente produção de arte e uma curiosidade de suas passagens é que se trata do próprio roteiro do filme transcrito em latim. Na cena em que John afasta os demônios alados na rua, ele acende um pano com seu isqueiro. Nos comentários do diretor no DVD, ele diz que aquele pano se trata da própria mortalha de Moisés, entregue por seu amigo e auxiliar Beeman. Já a Lança do Destino foi uma obra artística e tem um histórico incrível que daria um filme só a respeito dela. O artefato foi inspirado na peça real do Museu de Habsburg, que alegam ser a lança original que perfurou o próprio Jesus Cristo. E no filme, ela é muito poderosa por ter sido envolvida com o sangue de Cristo. Nos quadrinhos, foi dada ao próprio Constantine no III século, e com o tempo, sua empunhadura se perdeu, e quando a encontraram, a lança foi restaurada com uma peça de ouro no centro e envolvida em sua ponta com um arame da própria coroa de Cristo. Em dado momento da história, o próprio Adolf Hitler a possuiu enquanto perdurava seu regime nazista, que em sua derrota teve a lança tomada, e a lenda diz que o mesmo morreu 2 horas depois de perder o artefato. Mas afinal, qual a relação desse filme para Hellboy? Bem, a famosa Lança do Destino também é mostrada no longa de 2004. 1938 acquired the Spear of Longinus to pierce the side of Christ. He who holds it becomes invincible. Hitler's power increases tenfold. Um ano antes do lançamento de Constantine, que inclusive recebeu o nome do protagonista no título do filme, pois seu título original nos quadrinhos, Hellblazer, poderia gerar confusão com Hellboy. E obras essas que, na verdade, não têm relação alguma, apesar do tema ser similar e tratar das criaturas do inferno e possuir um mesmo artefato em sua trama. E você, também curtiu o Constantine? Empolgado para ver o novo filme? Deixa aí nos comentários. E aproveita para conferir esse especial sobre Matrix aqui, se você também é fã de Keanu Reeves. Um forte abraço e te vejo nesse outro vídeo.